Já parou para pensar que só existe cultura com energia? E é por isso que a Petrobras é a maior patrocinadora da cultura brasileira. Se depender da gente, essa energia nunca vai faltar. Programa Petrobras Cultural. Mais energia para a cultura. Petrobras, líder na transição energética justa. O Brasil é a nossa energia. Sejam todos e todas bem-vindos à Feira do Livro 2025. A Feira do Livro é uma realização da Associação 451, da Maré Produções Culturais e do Ministério da Cultura por meio da Lei Rouanet, incentivo a projetos culturais. Apresentador exclusivo Petrobras. Patrocínio Prefeitura de São Paulo e Motiva por meio do seu instituto na categoria Prata, Itaú Unibanco na categoria Bronze. Apoio Instituto Ibirapitanga, Pinheiro Neto Advogados e Enjoei. Parceria institucional Mercado Livre Arena Pacaembu, Museu do Futebol e Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo. Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência, Biblioteca Mário de Andrade e Livraria da Travessa. Apoio institucional Embaixada da França no Brasil, Instituto Camões, Instituto Cervantes, Canada Council for the Arts, Acción Cultural Espanhola, Ernesto Tsirunik Advocacia, ETAD, Vagalume, Ecoar, Quiro, Inside by Meliá São Paulo e Genópolis, Bubu Restaurante e Ovo. Parceria de mídia, TV Brasil, Rádio Nacional de São Paulo, Folha de São Paulo, UOL, JCDecO, Revista Piauí e Publish News. Acompanhe a cobertura completa da Feira do Livro 2025 no site da revista 451. Acesse www.451.com.br e também nas nossas redes sociais, @a Feira do Livro. Viva o livro brasileiro! Bom dia a todos e a todas. Obrigada por estarem aqui, mas, na verdade, vocês vão ver que vocês é que vão ficar agradecidos. A Marilene Felinto... Opa, antes eu preciso ler um agradecimento aqui. Através da Lei Rouanet de Cultura, do Ministério da Cultura, a Petrobras apresenta a Feira do Livro 2025, que conta com o patrocínio da Prefeitura de São Paulo, da Motiva e do Itaú Unibanco. Agradecemos a todos os patrocinadores dessa edição, em especial à Petrobras, por acreditarem, assim como nós, que a cultura move a economia. Bom, vocês já devem saber que hoje é o lançamento de Corsária, o mais novo romance da Marilene Felinto. Eu espero poder fazer algumas perguntas para ela. Não sei se ela vai responder, ainda vamos descobrir. Mas, sobretudo, mandem as perguntas de vocês. Como que é seu nome? Esqueci. A Karen está aqui com a prancheta, com os papéis para vocês fazerem perguntas, e elas chegam até mim. Por favor, mandem. Mas, antes das minhas perguntas, a Marilene, que nasceu em Recife, em 1957, fez graduação em letras, fez mestrado em psicologia, já é autora de 12 livros e, sobretudo, é essa pessoa que não cabe em nenhuma mini-bio da conta, quer ler um texto que ela preparou para hoje. Alô? Bom dia. Eu, na verdade, escrevi um texto rápido, assim, de 10 minutos, que eu prefiro sempre falar lendo alguma coisa e não falando sozinha. Uma coisa que eu escrevi rapidinho para esse evento, mas era para mais gente. Mas, anyway, eu vou falar para vocês, que eu sabia que ia ter pouca gente aqui. Mas, enfim. Desculpem aí, mas eu vou falar rápido. Eu preciso começar dizendo a vocês da minha resistência a esse tipo de evento, que agora, na minha velhice, é cada vez mais acentuada essa resistência. Embora
desde minha primeira publicação na juventude, em 1982, essa dificuldade já existisse. E, muito embora eu já tenha participado de alguns eventos como este. Mas é claro que vocês não têm nada a ver com isso. Isso é coisa minha, de mim, para mim mesma. No ano passado, eu recusei um convite para participar dessa feira. Não estava lançando o livro, não via sentido, ademais da falta de sentido geral destes tempos e deste tipo de espaço. Ao mencionar aquele ano tão distante, 1982, minha voz soa assim, dos confins de um século passado, o século XX, um tempo que destoa enormemente deste atual. Reside também aí a minha sensação de desajuste neste tipo de evento. Não bastasse a sensação de que eu já disse tudo o que tinha a dizer. Material que, entre acertos e muitos erros, circula por aí em constrangedores arquivos de som, imagem e textos meus. A questão é que, do meu ponto de vista, literatura não cabe no ruído da feira. Nem pode ser tratada como objeto de espetáculo. Do meu ponto de vista, escritor não precisa ser visto, bastaria ser lido. Para certos escritores como eu, avessos ao excesso de mídia e à hiperexposição da sociedade do espetáculo, a fotografia constrange. O vídeo da autodivulgação é um autoinsulto. E a feira não passa de um tumulto que não combina com literatura. Esta que é produto do silêncio, ela que já encerra em si mesma um incômodo grito. Ela que não é outra coisa que não o confronto de uma pessoa com uma tela ou um papel em branco. Então, como disse Dostoiévski a respeito dos literatos, é quase, aspas, uma indecência ou uma torpeza arrastar para o mercado, e, portanto, para a feira literária, o íntimo de minha alma e uma bonita descrição dos meus sentimentos. Resisto a eventos como este, porque me sinto um tanto ridícula neles. Não me acho bacana o bastante, como tantos se acham, nem tenho nada a ensinar ao escrever e publicar textos que eu nem acho tão sensacionais assim. Como também disse Dostoiévski, um literato escreve durante 30 anos e, no fim das contas, ignora inteiramente porque passou tanto tempo escrevendo, fecha aspas. No meu caso, que já escrevi este livro, tarefa bastante desgastante, emocional e fisicamente, porque tenho ainda por cima que falar sobre o resultado dessa escrita. Por que devo ler em voz alta trechos do livro que escrevi, numa espécie de tortura a conta-gotas? Não tem sentido nenhum. É como se pedissem para um pintor de quadros explicar as pinceladas que ele deu, a escolha de cores que fez, em que momento, por quê, etc. E como a ferramenta da literatura é a língua, a linguagem, e não o pincel ou a tinta, firma-se essa espécie de acordo tácito entre não sei quem e quem, de que o escritor tem de falar, porque ele, afinal, faz isso o tempo todo, fala. Pois eu mesma não sei falar direito, não sei falar muito bem. Daí ter escrito esse texto para entrar em contato aqui com vocês neste momento. Não bastasse isso, falar sobre um livro que escrevi é lidar também com a frustração de saber que o livro, mais uma vez, não resultou como eu desejei ou imaginei. No caso deste livro, Corsária, especificamente, que tem como um de seus disparadores um empreendimento de vingança contra a injustiça social e o inconformismo com o lugar relegado aos pobres no Nordeste do Brasil, dos anos 1930 e 1940, digamos assim, a título de resumo de enredo, era preciso que ele tivesse saído como o romance O Conde de Monte Cristo, o clássico do tema de vingança, do escritor francês Alexandre Dumas, que li quando jovem adulta e carreguei como modelo de texto vida fora. Este é o livro que eu gostaria de ter escrito, O Conde de Monte Cristo, mas não consegui. O que sobra é essa sensação de ter falhado redondamente ao concluir outros livros meus. Queria ter escrito, por exemplo, o romance Peter Kamenzind, do escritor alemão Hermann Hesse, quando tratei da perda da minha cidade de infância. E queria, sobretudo, ter chegado perto de um texto como Vidas Secas, de Graciliano Ramos, quando tratei da experiência de nossa fome nordestina, minha e da minha família. Também queria ter escrito algo como Clara dos Anjos, de Lima Barreto, para descrever com precisão e poesia a violência
e a humilhação experimentadas por uma mulher e negra e pobre em um país de oligarquias brancas predatórias como este Brasil. E queria mesmo era que algum texto meu tivesse ao menos se aproximado de um livro como O Lustre, romance de Clarice Lispector, sobre o estranhamento de estar neste mundo, sobre o desajuste do exilado, sobre a busca por pertencimento num lugar que não era o meu. Nunca consegui nada disso. E o fato é que ainda preciso vir aqui, dar as caras e amargar em público essa minha constante frustração. Outro dia, me convidaram para falar sobre um livro meu numa pequena livraria aqui de São Paulo. Fui por causa do cachê, como faço algumas vezes, ainda que os valores de cachê sejam sempre irrisórios, por vezes ofensivos. Mas, afinal, como disse Virginia Woolf, e todo mundo sabe, para escrever e sobreviver, uma escritora mulher precisa de dinheiro e um quarto que seja seu. A tal livraria do convite era um espaço exíguo, com um bar na frente, algumas mesas na área de entrada que dava para a rua barulhenta, onde ônibus enormes rugiam tão perto como se fossem adentrar o recinto. E com gente meio alegre, sentada, conversando e tomando cerveja. Os organizadores disseram que era para eu ler trechos do meu livro As Mulheres de Tijuco-Papo no bar. Fiquei horrorizada e ameacei ir embora. Então, resolveram alterar o formato da coisa e me levaram para o espaço interno, onde 5 gatos pingados me assistiram falar, revoltada com a situação. Repito que eu não deveria estar aqui, mas que vocês não têm nada a ver com isso. Estou aqui por causa das minhas atuais editoras, a quem agradeço a decisão de publicar textos meus. Agradeço especialmente a Fernanda Diamante, da editora Fósforo, juntamente com Rita Matar e Luiz Francisco Cavalho Filho, que não é uma mulher, mas é sócio da editora, e também a Florência Ferrari, da editora Bull. Todas essas que citei, mulheres que, com admirável espírito de independência e determinação, ousaram criar espaços de decência no universo misógino e machista do mercado editorial e livreiro. Agradeço a elas também o esforço de administrar minha relação com isso que se chama o mercado neoliberal, que transforma tudo em mercadoria, inclusive a arte, sob a lógica puramente econômica, ditando valores e precificando coisas e pessoas como se fosse uma entidade autônoma a ser obedecida, e que oculta os verdadeiros atores por trás da total desregulação da vida, dos valores sociais e éticos, as grandes corporações ocupadas em aumentar a concentração de poder econômico e político. O mercado não respeita a especificidade de ninguém. Ele enquadra e padroniza. No que se refere à produção literária no Brasil de hoje, o enquadramento e a padronização funcionam conforme o número de curtidas nas redes, o volume de exposição midiática, a parceria sem crítica com o poder econômico midiático. Escritores e escritoras transformados em celebridades surgem todo dia, numa miscelânea em que já não se sabe quem é quem escreve o quê, e em que não se sabe se virar celebridade é sinônimo de qualidade. O cânone, hoje, é resultado de rankings montados por jornalistas ou pelos chamados influenciadores, que também atuam opinando em plataformas digitais de todo tipo, tecendo avaliações geralmente rasas, sem nunca terem escrito ficção ou poesia. Então, não é por causa do meu livro que eu estou aqui. No entanto, eu até conheço essa curiosidade perversiva ou pervertedora do leitor pelo escritor. Eu mesma, como caloura do curso de Letras da Universidade de São Paulo, alimentei durante todo o ano de 1977, ou seja, nos confins do século XX, a expectativa de conhecer pessoalmente Clarice Lispector, que viria a São Paulo para um congresso no mês seguinte, se não me engano. Mas Clarice morreria em dezembro daquele mesmo 1977, precocemente, um dia antes de completar 57 anos de idade. Demorei muito a me recuperar do choque daquela morte. Com o passar do tempo, porém, entendi que nada acrescentaria na minha admiração e respeito por Clarice tê-la conhecido pessoalmente. Bastaram-me os livros e o que ela me disse por meio deles. Sobre estar aqui nesta feira, quero dizer, por último, que cresci frequentando as feiras do sertão de Pernambuco e da região metropolitana de Recife, cidade onde nasci e passei a infância. Aquelas feiras da década de 1960 era onde os cegos e os aleijados iam pedir esmola e recolher os rejeitos de alimentos. Aquelas feiras me marcaram profundamente, porque foi o primeiro ambiente
em que observei com estupefação a diferença entre a miséria e a fartura, entre a pobreza e a riqueza. Se há um tema que mobilizou a minha escrita, desde sempre, é o tema da diferença e da desigualdade de classe social. As feiras despertaram, desde muito cedo em mim, o meu socialismo, o meu marxismo, chamem como quiserem. Ainda hoje, povoa minha memória olfativa e auditiva o cheiro de podridão do esgoto a céu aberto, a gritaria dos feirantes, a latomia dos aleijados rogando por esmolas, a agonia dos famintos que chegavam ao final da feira para disputar sobras de carne verde, miúdos e girimuns meio podres, largados nas sarjetas da rua. Por tudo isso, só faria sentido eu estar aqui neste fim de feira, nesta xepa de feira literária, hoje, para onde me escalaram num sábado de feriado prolongado, às 10 da manhã, se pelo menos este livro significasse alguma coisa para os famintos e continuo frequentando o fim das feiras, como antigamente, para catar restos de alimentos defeituosos, descartados. Somente isso faria sentido, que um ou outro miserável levasse embora pedaços deste livro meu, rasgando as folhas nas quais encontrassem alguma frase que servisse de comida e matasse a fome de alguém. Sei que o correto seria eu ter vindo aqui como uma pessoa normal, um escritor normal, cheio de entusiasmo por si mesmo, sua obra e os eventos de divulgação. O correto seria manter aqui o autocontrole e apenas responder o que me perguntassem. Mas eu não consigo fazer isso. Não consigo atuar no território da hipocrisia e me sentar aqui sem contar a vocês como é revoltante para mim silenciar sobre um episódio que tem muito a ver com este zum, zum, zum do mercado literário. Como em toda feira, há sempre o feirante mau caráter que frauda a balança e rouba no peso. Pois bem, está expondo aqui nesta feira um editor de livros que simbolicamente age assim faz muito tempo. Na década de 1990, quando eu escrevia na Folha de São Paulo, esse referido editor costumava frequentar a redação do jornal, fazendo lobby junto aos editores de cultura para que dessem prioridade à divulgação de livros de sua editora. Aquela atitude de desfaçatez e sutil intimidação era comentada a boca pequena por vários jornalistas da redação, mas ninguém ousava confrontar o sujeito que tinha costas quentes no jornal. Pois bem, poucos anos atrás, esse mesmo editor abordou a direção do jornal contra mim, inconformado com que eu tivesse escrito uma crítica negativa a um livro de seu catálogo e a postura de desleixo da editora em relação ao tal livro de conteúdo racista contra negros. Minha pergunta é, por que eu tenho que me sentar aqui comportada e silenciosamente no mesmo ambiente desse indivíduo que não merece meu respeito nem meu silêncio? Quem sabe eu trate de detalhes desse caso um dia na minha autobiografia, caso eu chegue ao estágio máximo de uma, aspas, paixão excessivamente desprezível, fecha aspas, por mim mesma. Como também disse Dostoiévski sobre escrever uma autobiografia por meio do protagonista de seu romance O Adolescente, ele diz, aspas, é preciso nutrir por si mesmo uma paixão excessivamente desprezível para escrever a seu próprio respeito, fecha aspas. Quero terminar aqui agradecendo a presença de todos vocês, mas especialmente dos meus sobrinhos, Henrique Seco, que tem 37 anos de idade e é a primeira vez que me assiste falar em público, porque ele mora na Alemanha e também porque isso é prova do quanto eu falo pouco em público. E também do meu sobrinho Felipe Seco, irmão do Henrique, para surpresa minha, também está aqui, e já me ouviu falar em público. E a segunda pessoa a quem agradeço em especial é a jovem editora e fundadora da editora de audiolivros Supersônica, Maria Carvalhosa, uma mulher que admiro muito pela sua capacidade de superação e reinvenção face aos desastres da vida. É isso, obrigada. Bom, eu avisei que ia ser difícil fazer pergunta. Eu estou aberta a todas as perguntas. Mas se quiserem fazer também, não tem problema. Tem um cronômetro aqui na nossa frente, vermelho, gigante, marcando o horário. Um cronômetro, 56h25, já acabou. Marilene,
nesse texto que você traz hoje, esse recado, não sei que substantivo você escolhe, tem um momento em que você justamente fala desse lugar da literatura como esse lugar que vem do silêncio, né, que não combinaria com o burburinho da feira ou com esses microfones, com isso que a gente está vivenciando aqui agora. Mas Corsária, que é o seu novo romance, tem uma dicção quase impossível, pelo menos para mim como leitora, mas quero te ouvir como escritora. Ele grita, ele é alto, ele tem algo de... Teve momentos em que eu tive que realmente parar de ler silenciosamente para começar a ler em voz alta. Como é isso para você? Esse embate entre o que está gritando e esse silêncio que você formaliza no papel? Luciana, nem sei se você respondeu isso, é muito complexa a sua pergunta. Você está falando do ponto de vista de uma leitora, né, que viu assim, que escutou assim. Quer dizer, eu acho que há várias possibilidades de leitura e interpretação de um texto literário. E do meu ponto de vista, eu sei lá, posso dizer que eu escrevo por uma necessidade interior gritante, digamos assim. Mas a minha relação com a literatura é essa, né, que você começa a preencher um silêncio ali. Quando você começa a escrever, você começa a dar forma àquele silêncio, transformar aquilo em texto. E eu não sei, às vezes resulta como grito, às vezes não, né, para um leitor, sei lá. E uma das formas, né, que me parece, pelo menos vou sempre refrisar nessa leitura que eu fiz, e espero que cada um de vocês façam, realmente Corsária, gente, tem que ler. Nessa leitura que eu fiz e que eu ouço essa voz de Lena, né, que é a narradora, tem também um recurso que você usa de linguagem, que é a repetição. Né? Então, tem muitas frases, muitas sentenças que vão se repetindo, que, inclusive, é um recurso que você já, na década de 80, já utilizou no Mulheres de Tijuco-Papo, mas que tem uma carga de, cada vez que reaparece aquela expressão, ela traz algo a mais junto. Né? Como é para você dominar essa repetição ou não? Ela vai fluindo enquanto você escreve? Eu acho que quando você vai escrever um texto de ficção, pelo menos, tem esse processo de como organizar o que vai saindo aos pedaços ou aos poucos, ou anotações mil de vários momentos diferentes. E você apontou isso no livro, que para mim é um processo completamente inconsciente. Não é que eu digo vou repetir, vou usar a técnica da repetição para ligar uma ponta a outra, um trecho a outro, fazer né, e organizar esse discurso que vai, na verdade, se auto-organizando um pouco. O que eu faço é, sei lá, eu tento amarrar as pontas e sai desse jeito, né, ou sai de outro jeito. Como é um romance, em geral, pode ser que eu tenha introjetado esse tipo de metodologia, que não posso nem chamar de metodologia, de recurso de escrita que me escapa quando eu estou escrevendo. Né? As pessoas dizem depois que como é que você vê isso, como é que você... Mas, para mim, no momento da escrita, escapa. Entendeu? Então, é quase um... Eu não estou falando aqui de mágica, nem que eu acho isso lindo, maravilhoso, nem nada disso. Mas é assim que sai. Né? Então, especificamente sobre esse aspecto de que da repetição ou de frases ou de movimentos ali da personagem ou das personagens, é isso. Eu acho que é uma necessidade de organizar esse discurso rio, digamos assim, que vai correndo sem que eu consiga controlar muito. Marilene, e para não ficar tão abstrato, né, para quem está ouvindo a gente... Deve estar uma abstração só, né? Aqui, eu sou a mediadora que faz perguntas sem ponto de interrogação no final. Eu sou péssima. Não por causa de você, não, é por causa de mim mesmo. Mas uma coisa que talvez seria interessante contar, e que eu acabei de citar, né, que esse recurso
estilístico da Marilene já se encontrava em Mulheres de Jurupapo, mas Corsária ele retorna, inclusive, a questão do retorno, né, que também já estava em Mulheres de Jurupapo. Então, você poderia contar um pouco do enredo de Lena, por que ela está retornando, para onde e como. E, claro, isso tem a ver com esse enredo de Corsária, mas como esse retorno é também um retorno, como um tópico do retorno dentro da sua obra? Já me perguntaram isso outro dia, comparando com as Mulheres de Jurupapo, mas eu acho que uma situação diferente dessa personagem que está parada num lugar, fazendo uma pesquisa, onde ela busca por uma árvore genealógica da família, etc. Então, ela não está viajando, como das mulheres, são coisas diferentes. Ela não está retornando simbolicamente ali, porque está fazendo uma pesquisa sobre os bisavós, os avós, as árvores genealógicas, enfim. Mas ela está parada num lugar, então acho que é do ponto de vista diferente. Só que ela circula, ela menciona também outros lugares do mundo, como Houston, nos Estados Unidos, e a Holanda, né, onde também estariam ancestrais dela. Então, é um retorno que também não sei se eu chamaria de retorno, não sei que nome dá, mas eu entendi sua pergunta. Acho que tem um pouco a ver com esse movimento da personagem, né, para, de novo, abordar uma questão que é suas origens, né? Acho que é um pouco isso. De certa forma, para mim, né, pelo menos, ficou muito marcada essa posição dessa pessoa que sai desse lugar que é a marca de nascença, né, que é um umbigo geográfico para ela. Quer dizer, uma pessoa que viaja ao mundo, né, Houston, Amsterdã, conhece a própria história da família, é de migração, né, do Alto Sertão, depois do Alto Sertão para a capital pernambucana, depois para o Sudeste, que é essa migração compulsória da nossa história. E, no livro da Marilene, é apontado de maneira muito interessante como as outras migrações internas ficam, às vezes, fora de senso, né? Então, tem muitos deslocamentos, né? Então, o retorno que me parece muito importante, assim, para a Lena, para essa personagem, é que ela tem uma espécie de empirismo, né? Ela não poderia, de Houston, escrever, se isso fosse uma história, a história da família dela, mas retornar para aquele lugar, para poder, dali, percorrer de novo aqueles lugares, visitar de novo aquelas paisagens, para poder empreender a busca, né? Porque, só para contar um pouquinho para vocês, ela está ali não querendo fazer literatura, ficção, ornamento, mas justamente fazer um relatório que levante as comprovações de que o pai e a mãe sofreram injustiças de toda a ordem. Uma delas, né, o apagamento dos seus sobrenomes, da sua genealogia. Então, ela faz uma busca em cartórios. Então, digamos, sair desses grandes lugares, né, dessas grandes cidades, onde quase ninguém morre em Houston, né, tudo tão asséptico, voltar para esse lugar onde os mosquitos estão, voltar para esse lugar, para essa paisagem, também tem um lugar de empirismo documental. Quer dizer, eu preciso levantar provas para conseguir reparar essas injustiças, né? Então, era um pouco nesse sentido que eu pensei nesse retorno. Uhum. Não, você está certíssimo, você resumiu bem, ótimo, porque eu não consigo resumir. Quando eu vou, às vezes, em eventos assim que eu estou com uma outra escritora ou escritora, eles têm uma facilidade de resumir o livro que eu invejo, exatamente porque meu movimento é muito esquizofrênico de escrita, né? Então, quando eu olho para esse livro, eu afasto ele de mim, como qualquer outro livro que eu acabo de escrever, e demora muito tempo para eu voltar a tocar nele. Então, parece que eu não tenho nenhum enredo para contar. Eu esqueço. Como era mesmo? Você resumiu tudo. Então, e vocês não leram o livro, que para mim é muito esquisito. As pessoas estão aqui. Sei lá quem leu o livro. Poderia primeiro ter lido, depois eu venho, gente. Mas aí a feira me empurra aqui, as pessoas não leram o livro, eu não sei resumir o livro, e fica nesse negócio. Entendeu? Que é muito esquisito. Por favor. Ótima a sua sugestão. Me massacrar de novo aqui.
Não, você entendeu, Luciana? Eu não sei, desculpa. É que, de fato, eu fico até meio gaga, porque quando eu tento... Não é Chico, o Chico que escreve também, deve saber isso. Eu não sei contar direito o enredo, porque ele é tão mesmo assim fragmentado, e essa organização que eu dou para esse enredo, eu não consigo falar do enredo de um livro meu sem falar como é que esse enredo está escrito, que é uma coisa muito junta para mim. Então, o modo como eu escrevi sobre aquele enredo é tão importante quanto o enredo. Quer dizer, o enredo, para mim, não significa nada. Você me perguntar, mas essa personagem, não sei o quê, ela vai para onde? Por que ela foi para Houston? Não sei o quê, quem é essa? Eu me incomodo porque eu não sei responder. Entendeu? Então, a minha vontade é assim: se você ler, você vai entender, porque veja, aí tem ali não sei o quê, eu tenho esse negócio que não é uma coisa linear, né, a minha escrita. Então, me escapa a mim mesma. Sinceramente, isso aqui não é frescura, tá, pessoal? É, de fato, por isso que me incomoda também vir aqui, porque eu não sei falar. A expectativa de que, né, eu fale e deixe tudo mais claro é confusíssimo. Então, há quanto tempo falta? 45 minutos. Eu não sei, já passou 45, né? Agora já faltam 44 e 57. Tudo isso? Não. Você está contando errado, Luciana. Passaram 45, faltam 15. Não é 1h15? Desculpa. É contagem regressiva. Nossa Senhora. Sinceramente, eu não vou ter o que dizer. Fala aí. Marilene, e outra... Não, desculpa, só para resumir isso aqui, assim, quando vem um jornalista me perguntar, você pode falar um pouco sobre o seu livro? Não posso. Porque, se você lê o livro, fale você. Então, eu recebi outro dia uma entrevista que eu falei, não vou responder, sinceramente. Porque eu não... desculpa, vai, continua você. Pode falar. Não, é porque agora, te ouvindo, né, eu fiquei pensando numa imagem que não é nunca só a imagem, né? Você é uma escritora que realmente não fica trabalhando com metáforas vazias, elas são sempre empíricas. Eu também estou usando o método da repetição, porque é isso. Nenhuma palavra está ali porque vai ser um adorno, vai ser bonito escrever assim. Elas estão ali porque são aquilo também, né? Então, ainda ficando um pouquinho no tema da geografia, é muito bonito, porque isso que você comenta aqui com a gente hoje, de alguma maneira, é formalizado quando você fala que a personagem ela está sempre em contato com um interlocutor, sempre não. Às vezes, ela tem um interlocutor, que é o Álvaro, e que ela fala, não me interessa, né, passar a minha localização em tempo real, porque tem uma questão muito arcaica que atravessa o livro, mas tem também os usos da tecnologia, né? Como a gente fazer testes genéticos, como a tecnologia também ajuda a gente a ir atrás dessas genealogias. E tem um momento que eu sei que a Marilene não acha isso, mas eu acho maravilhoso, que é quando ela fala dessa relação com a geografia como algo que, para ela, na verdade, só encanta naquilo que não localiza, mas que a reconhece como perdida, né? E me parece, pelo que você está contando aqui, que tem um pouco a ver também com o seu método, né? E, no começo, na primeira pergunta, você respondia sobre a repetição, que, de alguma maneira, você vai escrevendo em variados tempos, regressivos ou não, Sim. e que, em algum momento, você tem que tentar amarrar essas linhas, né? Como é isso, Marilene? Eu sei que você odeia falar sobre como escrever, mas você fica muito perdida nisso tudo que você escreve ou não? Você já sabe onde você vai chegar? Não sei. Eu não fico perdida. Eu fico ali, navegando com aqueles elementos, aqueles fatores, aqueles fatos, aquelas narrativas. Então, essa personagem, por exemplo, essa personagem de Corsária, eu só escrevo sobre o que eu vivi de alguma maneira, certo? Eu não sou uma escritora intelectual, eu não tenho essa coisa de fazer pesquisa, ou fazer literatura histórica, ou fazer... De certo modo, essa personagem tentou fazer uma pesquisa, né, e apresentar um relatório dessa pesquisa resultante dessa busca pelas origens, quer dizer, e também, acho que esse livro também é uma busca de comunicação, porque, de várias maneiras, ela tenta falar com os pais que não querem saber do que ela está fazendo. Essa pesquisa incomoda os pais dela,
porque toca em lugares muito dolorosos da vida deles, então eles não querem saber, nem o pai, nem a mãe, que no livro, né, estão vivos ali em parte desse livro. E é uma busca de comunicação, porque ela não só fala com lugares estrangeiros como Houston e Amsterdã, e ela também até se utiliza de uma linguagem como código Morse, que o pai dela era fuzileiro naval e trabalhava com código Morse quando ela era menina, e ela acompanhava o pai mandando aquelas mensagens de rádio amador, de dentro de casa, etc., que é uma coisa que meu pai fazia. Então, de certo modo, essa busca por uma linguagem que atinja os pais, para que eles concordem com ela, para que eles passem para ela elementos da vida deles que eles não querem, nos quais eles não querem mexer, e que eles concordem com o que ela está fazendo, que lhe dê importância àquilo. Ela busca também essas linguagens. Ela cria seu próprio vocabulário, que é fundado naquele Nordeste de muito antigamente, o Nordeste dos avós. Ela tem extrema necessidade de entrar em contato com isso de novo, quer dizer, com o que sobrou disso, né? Porque na verdade não sobrou nada, nem o nome holandês a que o pai teria direito, o sobrenome, nem a herança que a mãe tinha direito, que não recebeu. Então, enfim, não sei se eu respondi a tua pergunta, mas acho que tem essa busca, entendeu, pela comunicação e pela informação que ela não tem sobre esses dados, né, perdidos da família, etc. Então, essa busca toda, eu acho. Tem perguntas aí das pessoas? Tem. Duas. Foi engraçado, né, que quando eu recebi meu exemplar, eu sempre dou uma folheada, assim, eu achei que estava com defeito. Depois que eu vi que era o código Morse, falei, está com um defeito de... Pode ser um defeito. Falei assim, gente, deve ter algum erro de impressão aqui, mas era o código Morse. Marilene, nessa busca dessa genealogia rarefeita, né, para usar palavras suas no livro... Isso é pergunta sua ou da plateia? Eu vou amarrar a minha com a da plateia, porque se juntam duas, na verdade, da plateia. Só tem duas, né? Por enquanto. Gente, mandem mais. Não, gente, não. Ou não, gente. Como já ficou claro aqui, tem esse elemento europeu, né, mas também tem o elemento de descendentes de africanos escravizados. Sim. Mas tem também um reconhecimento, uma espécie de identificação com um lugar indígena, que seria muito legal você falar. E aí, emendando duas perguntas difíceis, ou não, eu acho que para você não vai ser tão difícil. Uma, eu não concordo, mas vamos lá, eu não concordo com essa pergunta, mas ela tem que ser feita. É você que está fazendo ou alguém? Alguém vai fazer. Alguém fez. Alguém fez a pergunta. Tá. Tem uma pergunta que eu não concordo, porque eu penso diferente, mas vamos ver o que a Marilene pensa. Gente, deixa a pergunta como uma pessoa quer. A pergunta é... eu vou fazer duas emendadas, que são do público. Uma delas Mas não pode ser uma de cada vez? Eu já sou confusa ainda com duas. Tá bom, então vamos uma de cada vez. Elas são do mesmo tema, é isso? Tem a ver com o mesmo tema e tem a ver com, de alguma maneira, essa questão toda racial também. A primeira delas então vamos fazer por partes. Tá. Uma delas Marilene Felinto, você escreve literatura negra? Não, acho que não. Eu acho que não. Essa pergunta é muito vaga e está sujeita a todo tipo de deturpação de resposta, sei lá. Eu apoio totalmente as categorias atuais de classificação da literatura negra, literatura queer, literatura indígena, etc. Mas eu acho que o que move a minha literatura, desde que eu sou menina, não é a minha negritude, não é a minha eventual origem indígena, nem o que move, eu disse isso até nesse texto, a minha literatura, o que me levou a escrever literatura desde os 13 anos de idade foi, primeiro, a minha mudança de São Paulo para Recife, de Recife para São Paulo. Quando eu tinha 11 anos, meus pais vieram imigrantes tentar comer e trabalhar em São Paulo, que era muito difícil em Recife, etc. Então, a perda da minha cidade natal para mim foi um trauma enorme que eu nunca consegui
me livrar dele, se não escrevendo, continuo escrevendo a partir disso, não é sobre isso que eu escrevo, mas o disparador principal é este. Então, essa mudança, para mim, foi extremamente traumática e foi um motivo de comparação, né, ao comparar os dois lugares, Recife e São Paulo, daquela época, para mim, foi um choque cultural tão forte, etc., etc., que eu comecei a escrever de saudade da minha cidade, da praia, da comida, tive que aprender. Já contei isso aqui. Quem já escutou eu falar que eu tive que aprender paulistano primeiro, foi a minha primeira língua estrangeira, depois é que eu aprendi inglês numa escola particular. Tudo isso foram aprendizados de escrita, porque quando você aprende uma língua tão cedo, você começa a fazer as comparações da estrutura dessa língua. Então, eu comecei a escrever por isso. Então, na minha época, não existia esse negócio de literatura negra ou queer, não existia naquela época, enfim. Então, obviamente, a minha negritude, a minha origem, né, etc., está nos meus livros, mas eu não me vejo classificada como uma pessoa que escreve literatura negra. Eu não tenho esse isso não me move, isso não me desperta. O que não significa que eu não apoie as mulheres que se colocam nessa categoria, os homens, que eu acho importantíssimo esse movimento de reconstituição de uma história e de um lugar social digno para as pessoas, né, para os negros, para a comunidade LGBTQ. Então, são movimentos de afirmação que eu acho que são importantíssimos. Mas, a mim, eu não me colocaria nisso, porque eu não vim disso. Na minha época, eu sou da época da máquina de datilografia, todo mundo sabe, já falei sobre isso. Tem gente aqui que nem sabe o que é uma máquina de datilografia. Então, eu sou uma escritora da máquina de datilografia, digamos assim. Você entendeu? Então, eu concordo com essa pergunta. Me fizeram, eu tento responder, não sei se eu respondo à altura, não sei se concordo, se não concordo, mas o meu sentimento é um pouco esse, entendeu? E ainda dentro desse mesmo tema, a pergunta do Wellington Furtado Ramos, professor da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Ressalvada a justificativa, ele coloca a justificativa entre aspas, de 186 anos de Machado de Assis, Marilene Felinto não está no palco Petrobras, mas no auditório meio escondido, enquanto, com todo o respeito, um professor doutor branco fala sobre o morto Machado, hoje negro. Como você vê isso? Os lugares estão invertidos? Isso pouco importa? Para mim, pouco importa. Agora, obviamente, eu estou aqui porque eu não vendo livro suficiente. Eu não. Então, eles botam você aí nessa xepa que eu falei. Estou aqui nesse horário, meus amigos, a maioria, tem alguns aqui, mas a maioria não veio, porque a emenda de feriado, 10 horas da manhã, quem que vem? Ninguém. Então, o lugar que me cabe aqui isso é esse, um lugar, né, um auditório escondido, pequeno. Eu não sou grande coisa. Eles me tratam assim, como eu sou, eu acho. E nem estou almejando esse lugar desse cara branco que fala sobre Machado de Assis. Não estou nem aí. Machado de Assis, eu nem sei se essa coisa de dizer que hoje Machado de Assis é negro, para mim, é estranhíssima, porque eu li Machado de Assis a vida inteira na escola, do ensino fundamental. Ninguém nunca disse que ele era preto, agora ele é preto. Ele era preto? Pode ser. Eu até acho que ele era, mas você entendeu? E eu adoro Machado de Assis, e a importância que ele tem na minha formação, né, como escritora, leitora, é importante, é muito grande, mas eu estou longe dessa discussão se ele é preto ou não. Na verdade, é horrível eu não estar no melhor auditório. É horrível. E é o seguinte, esse cara branco que está lá, pelo amor de Deus, os caras brancos estão sempre nos melhores auditórios. Entendeu? Vamos lá agora fazer a ocupação. Enfim, eu falei para as minhas editoras, olha, esse cara me colocou num horário de xepa. Isso aqui é péssimo, não sei o quê. Eu reclamei com elas. Eu não reclamei com vocês, fim de conta, que não estava vendo, mas eu reclamei para elas. E elas falaram que não é culpa delas, que é culpa da organização do evento. Quem é da organização do evento? Ô, Marilene, tem uma outra pergunta do público que é o seguinte, que tem a ver com xepa. Você falou sobre a xepa nas feiras, do público que vive dos restos. Como a literatura tem dado voz a essas pessoas, elas têm voz. E aí eu queria emendar uma pergunta minha, porque eu vou me intrometindo. Vamos Desculpa, lá, de eu não novo. Entendi. Deve ter lido rápido. Você falou sobre a xepa nas feiras, do público que vive dos restos. Como a literatura... Bom, enfim, do público, tá, vai.
É o que, Tá, enfim, não, tudo quem bem, vive tudo dos bem. restos. Como a literatura tem dado voz a essas pessoas, as que vivem dos restos, né? Elas têm voz? Não entendi essa pergunta, porque quando eu falei de restos, eu estava falando as pessoas que catam restos no fim da feira, eu estava falando, né, dos famintos, dos que não conseguem adquirir ou comprar né, na feira e vão catar os restos ali. Agora, se essas pessoas têm o quê? Desculpa? Se elas têm voz. Não. As do fim da feira? Os famintos, os miseráveis, é isso? Sei lá, não sei. Eu acho que não. Eu não entendi direito a pergunta, mas, enfim. Não sei. Alguém que fez a pergunta quer completar? Quer? Não sei quem fez. Se a literatura tem dado conta de dar voz a essas pessoas, Tá. de explicitar essa condição, essa desigualdade. Eu acho que tem super, desde muito tempo atrás no Brasil, por exemplo. Pega Graciliano Ramos, né, por exemplo. Agora, a literatura não dá conta de nada, esse é o problema. Ela trata desses temas, mas ela não consegue mudar a realidade, né? De certo ponto de vista, não. Mas muda para algumas pessoas, quer dizer, muda, né? Ela consegue, eu acho, interferir na subjetividade de algumas pessoas e ser importante. Para mim, foi muito importante, né? Ler literatura. Se não tivesse tido esse contato, eu seria bem mais louca do que hoje, eu acho. Mas acho que é isso, né? Não sei. Marilene, você citou agora o Graciliano. Eu lembrei agora, uma vez ele foi convidado para fazer uma antologia de contos, né, como a pessoa que ia organizar. E daí, no prefácio dessa antologia, ele escreveu que para ele foi muito frustrante, porque ele não queria contos dos escritores, aqueles ali. Ele queria ouvir o que era um conto de um seringueiro, o conto de um prisioneiro, um conto de alguém que morava em tal lugar, que nunca tinha lugar. No entanto, na virada dos anos 2000, a gente começou a ter, e claro que isso também é abocanhado, né, de alguma maneira, pelo mercado editorial, muitos escritos e escritores, né, de origens periféricas, que vêm de lugares que a gente não estava acostumado, né? Você acompanha esse tipo de literatura que, de alguma maneira, tem essa mediação, né, do vim daqui, né? Isso pesa, interfere esse extratextual na maneira que você lê o textual? A pergunta é essa, na verdade. Não, eu não acompanho, na verdade, porque primeiro eu não me sinto autorizada a, sei lá, a avaliar ou analisar a literatura das pessoas mais jovens. Eu não me sinto autorizada. Segundo, eu sou uma velha, não tenho tempo, então eu tenho que selecionar o que eu vou ler. Faz tempo que eu seleciono. Já faz tempo que eu sou velha também, então eu vou selecionando tudo que eu não li. Por exemplo, eu estou lendo O Adolescente, de Dostoiévski, que eu nunca tinha lido outros livros. Então, é tanto livro para ler, e eu prefiro ler o que eu acho o que eu gosto. E então eu não consigo, não tenho tempo. Então fica parecendo que eu não tenho interesse, mas não sei. Tem essa coisa de querer. Eu espero que eu não escreva nunca mais, que seja o último romance, porque eu não prometi nada. Então, eu acho, e também para mim é estranho isso, da mesma maneira como é estranho para mim me perguntar, não a pergunta em si, mas a literatura negra. Você faz literatura negra? Então essa coisa que você disse de essa literatura que vem do lugar, da favela, da periferia, não sei de onde, não sei o que né, que é caracterizada como uma coisa assim, também a mim não me diz muita coisa, porque eu prefiro as literaturas que não venham de lugar nenhum e que venham de todos os lugares, ou que venham de vários lugares. Eu não consigo me identificar com essa coisa do... Embora me localizem como uma literatura... Isso é hoje em dia, porque nem antes uma literatura que tem cunho, que tem assim o conteúdo, um foco no Nordeste,
eu não faço só uma literatura do Nordeste, né, uma literatura que trata do Nordeste. Eu não, sei lá, minha vontade é também juntar essas pontas de Amsterdã, de não sei o quê, e de Houston, que eu também a personagem foi, e eu fui, não sei o quê, juntar tudo isso num, né? Nunca é uma coisa só, nunca é uma língua só, nunca é então esse foco num lugar só de onde que vem a origem. Você acaba, eu acho que por um lado você acaba reduzindo muito a literatura de uma pessoa. Se você diz que ela veio, que é uma literatura periférica ou uma literatura negra, você reduz a um aspecto que acho que às vezes até prejudica a literatura. Não sei. Ô, Marilene, e outro tema, né, usar essa palavra, um outro tema, outro tópico de Corsária é também essa paixão da narradora pelo que é estrangeiro, né? Ela fala bastante sobre isso, né? Sobre essa atração pelo estrangeiro e, ao mesmo tempo, o estrangeiro também está nas origens, né? Que ela está buscando. Então tem uma espécie de fascínio aí. E, ao mesmo tempo, também você acabou de falar, né? Desse trauma que funda o início da sua escrita, que é esse deslocamento migratório de Pernambuco para São Paulo, onde você começa a lidar aí com o paulistanês como essa primeira língua estrangeira, mas quando você vai para a universidade você também vai estudar língua estrangeira e também é tradutora, né? Então, como que é essa sua relação aí com o estrangeiro? Acho que é um pouco isso. Eu aprendi inglês muito cedo. Eu tinha acho que uns 14 anos quando eu entrei numa escola de línguas de São Paulo. E então aquilo foi foi muito, né, aquilo colaborou muito para constituir esse contexto da minha vida aqui. Eu comecei a entrar em contato com uma outra língua e, portanto, com estrangeiro. Eu tinha pen friends. Quem é velho sabe, quem não sabe, quem é novo não sabe. Naquela época não existia rede social, nem Google, nem e-mail, nem nada. E a gente tinha na escola de inglês uma coisa chamada pen friend, que eram pessoas do mundo. Então eu tinha uma pen friend com quem você se correspondia. Em geral, a escola de inglês dava ali uma lista de nomes e idades de pessoas com quem você podia escolher para se corresponder em inglês. Então, eu tinha uma na Escócia, maravilhosa, a gente se correspondeu muitos anos, durante muitos anos, até ridículo isso, mas enfim. E outra na Alemanha. Então, eu fica, né, essa viagem é muito louca. Agora eu estou falando disso, fazia muito tempo que eu não falava sobre isso. Que é uma viagem completamente diferente. Você escrever cartas para uma pessoa que você não conhece, a gente trocava fotos, trocava não sei o quê, né, com essas coisas. Eu tinha duas meninas com quem eu me correspondia, uma na Alemanha e outra na Escócia, e era um puta treino ali de escrita e de conhecimento de uma outra cultura. Então, isso se chama de fascínio, na verdade, não é nem um fascínio, por exemplo, dessa personagem do Corsária e também no meu livro As Mulheres do Papo, que começa dizendo eu vou escrever uma carta em inglês. É um pouco por causa dessa influência que essa língua teve na minha vida. E eu comecei a traduzir muito cedo também para poder sobreviver. Eu traduzi para a editora Brasiliense, muito jovem, né? E traduzia um monte de coisa ruim, que eu tenho até vergonha. Eu até botava uns pseudônimos, às vezes, a tradução, porque eu achava o livro péssimo, mas aí precisava traduzir para ganhar dinheiro. Então, tudo isso funcionou desse modo, a mudança de Recife para São Paulo, onde a gente era discriminado na escola, era péssimo. Aqui em São Paulo, na escola pública, por causa do sotaque nordestino, que naquela época não era bonito. Então, tudo isso já contei. A pessoa vai ficando velha e vai repetindo as histórias. Alguém já ouviu essa história aqui, né? Olha, minha editora Florência está de saco cheio de ouvir isso. Então, tudo isso moldou ali, formou um contexto para mim da minha vida que isso tem uma importância muito grande. Então, não é porque tem um fascínio, é mais porque é constitutivo dessa minha forma de escrever. E sei lá, antigamente, por exemplo, há uns tempos atrás, eu gostava só de falar em inglês, de me ouvir falando inglês. Então, eu detestava me ouvir falando português. Em alguma entrevista, que nem escuto para não ficar traumatizada, mas então, em inglês, para mim, eu me identificava muito mais. Eu achava lindo me ouvir falando inglês, mas português, putz, falando, sabe, dando entrevista, essas coisas que você faz, e é difícil para mim. Então,
eu preferia que me perguntasse em inglês. Alguém fala inglês aqui para me perguntar em inglês? Se alguém quiser mandar uma pergunta em inglês, por favor. Não, com certeza. Fascínio foi uma palavra. Falta agora 21 Não, e mas não estou te corrigindo, não. Só estou tentando Não, mas realmente, assim, contextualizar. porque é muito mais uma questão de necessidade e de sobrevivência, né? Mas que fascina o leitor, né? Porque, de certa forma, tem um encantamento ali, né? Que vai enredando, assim, aquela coisa de quem sabe muito bem como colocar uma palavra depois da outra, dá nisso, né? Daí a pessoa está aqui falando de fascínio, não tem como. Não, mas eu não estou te corrigindo, Luciana. No livro, jamais. não, mas não é isso, não. Entendi. No livro, a narradora fica o tempo todo falando, se isso fosse uma história... Exato. Né? Eu posso falar sobre esse aspecto? Opa, vai lá. Não, é que, na verdade, ela não... Se ela fosse escrever a história daqueles elos perdidos da família, ela escreveria de tal ou tal modo. Então, por isso que ela repete muito. Então, ela não está escrevendo a história da família, ela está fazendo uma pesquisa documental, histórica, sobre as origens. Ela vai em cartórios, encontra aqueles documentos absolutamente deteriorados em cartórios de pequenas cidades do sertão do Nordeste, Pernambuco, Paraíba. Então, mas ela repete o tempo todo que, se ela fosse escrever uma história de ficção, seria desse ou daquele modo, mas ela não está fazendo isso. Ela está fazendo uma outra coisa. Então, tem tem essas duas camadas nesse livro, que faz parte dessa esquizofrenia que eu te falei, de a pessoa... eu não sei, porque eu preferia não escrever, já disse isso também. Alguém já ouviu? Que eu preferia não, porque, quando a gente se mudou de Recife para São Paulo, eu disse que foi isso que me moveu a escrever, de saudade, chorava, queria as comidas do Nordeste que não tinha aqui, não gostava das roupas, tive que aprender a me vestir, etc., etc. Eu precisei escrever, né, criar essa terceira perna, que meus irmãos não precisaram, por exemplo. Minhas irmãs, meu irmão. E eu invejava, até hoje eu invejo um pouco, que eles não precisam disso. Para quê isso? Sinceramente falando. Então, não é. Mas agora não tem mais jeito, já escrevi, continuo escrevendo. Então, é um problema, na verdade, para mim. Sinceramente, eu não estou aqui fazendo de frescura, não. É um problema. Tem gente tão legal que não escreve. Por exemplo, as minhas editoras. Para que escrever? Isso é muito grave, gente. Isso não é bobagem, é grave. Porque você é um anômalo, você é uma pessoa diferente. Eu chego aqui e falo um monte de besteira, porque eu não sou uma escritora normal. Eu não sou uma pessoa normal. Não pode ser normal uma pessoa que escreve, sinceramente. Eu acho isso, sinceramente, do fundo do meu coração. Agora, eu não sei o que vocês acham. Vocês podiam falar. Sobre isso, Maria Emília. Nada a declarar, Maria Emília falou. Não. Vocês estão ouvindo, gente? Então, tá. Dá um microfone para ela. E eu me lembro que a gente falava inglês, você me dava aulas de inglês. Um pouco. Nossa. Você ia na minha casa, a gente falava inglês, escrevia. Verdade. E era assim, era muito mais fácil para você falar de você em inglês, óbvio, entendeu? Do que em português. Então, você usava o inglês como uma muleta sensacional e você conseguia, com mais facilidade, se expor numa outra língua. Pode crer, grande lembrança. Maria Emília Bender, para quem não conhece, é a mestra, editora mestra de todas as minhas atuais editoras, que são um pouco mais jovens. Eu entrei na Faculdade de Letras, Maria Emília Bender estava saindo, eu estava entrando, mas ela foi muito importante para mim, porque, naquele contexto ali, ela era muito amiga de uma moça com quem eu pegava carona para ir para a USP. Então, a gente se conheceu assim. E, depois, ela foi trabalhar na Brasiliense, e a gente também... E, depois, ela foi minha editora, uma outra editora. Enfim, Maria Emília Bender é uma sumidade em termos de edição. Olha, quem não conhece... Ela está, inclusive, escrevendo a experiência dela sobre a editora, que é fundamental, que vai sair pela editora Fósforo. Então, prefácio meu. Prefácio será meu. Eu boto ela no fogo, porque ela fica me botando no fogo aqui. Mas genial essa sua lembrança, que eu não tinha. Está vendo? É isso que eu falei, que eu tinha uma certa vergonha de inglês, era muito mais fácil para mim, me emendando com a sua pergunta e a minha resposta. Quantos minutos faltam? Pouco.
Agora faltam Tem. 16 O pessoal que chegou 38. agora, um casal de amigos meus, é que tem um cronômetro aqui na frente, é uma coisa assustadora, em letras vermelhas, que vai, entendeu? Eu preciso acabar, preciso acabar, preciso acabar. Eu já teria acabado, mas ainda tem uns minutos. Marilene, e além do e se estivesse escrevendo uma história, a narradora também repete muitas vezes: se isso fosse uma história de amor, né, ela tem horror à história de amor, a finais felizes, mas Corsária é sobre amor, não é, no final das contas? Eu acho que também é, né? A personagem tem um namorado, ou ex-namorado, ou sei lá, que mora em Houston, e também tem uma namorada ou uma que vem de Amsterdã, quer dizer. E eu tive namorados estrangeiros também, então isso também conta para. Eu não vou falar de mim, não, isso é ridículo. In English, yeah. Does anybody here speak English and understand English? Well, he said so. Não, pelo amor de Deus, Maria Emília, para com isso. Então, tem isso que você chamou, que eu estava dizendo do fascínio, esse contato meu com o estrangeiro foi muito. Porque eu comecei a trabalhar na Folha de São Paulo, em 1989, eu tinha 30 anos, sei lá. E comecei a viajar muito pela Folha também. Então, e eu conheci muito o mundo via Folha de São Paulo, inclusive Israel, eu fui até para Israel e fazer matéria, mas. E, então, isso me proporcionou também contato com culturas estrangeiras. Tive casos na Alemanha, tive casos nos Estados Unidos. Queria casar com um cara que era americano, filho da Argentina. Bom, vamos embora. Mas não deu certo. Então, Por que você perguntou mesmo? Eu perdi o fio. Hã? Olha o que o amor faz com a cabeça das Amor, pessoas. total amor, total amor, total raiva, total ódio, tem de tudo ali. Mas tem amor, sim, claro, tem. E tem essa coisa muito louca da relação com os pais, né, que é muito forte, eu acho, nesse livro, com o pai, que não aparecia no outro dessa maneira. Nos meus livros, o pai aparece muito en passant, assim. Eu acho que nesse livro se constitui mais um pai. E mais uma pergunta? Nossa, tem várias aqui, Marilene. Não, então faz, vamos. 14 minutos. Não tem como não olhar para esse cronômetro, ele é gigante. Se eu virar para vocês, isso aqui é demais, Florença. Mas mesmo que não chegue a pergunta, eu tenho 1000 que não fiz ainda. Não, mas faz a Marilene. deles, aí, Tá que bom, eu vamos gosto lá. deles. Eu gosto que eles perguntem. Você se considera uma escritora com humor e acha, por exemplo, que a Clarice era uma escritora com humor? Humor? Não, eu não sou humorista, não. Pelo contrário. Mas, não, eu acho que em alguns humor, acho que, não sei, acho que não. Acho que Clarice também não era uma escritora de humor, mas Clarice tem, por exemplo, as crônicas de Clarice são interessantíssimas, as crônicas que ela publicou em jornal. Então, por exemplo, tem toda uma sequência sobre as empregadas domésticas, que, embora não seja um texto, obviamente, de humor, são engraçadíssimas. Quer dizer, então, sempre perpassa, em algum ponto, principalmente dessas crônicas dela. Mesmo nos contos, tem um conto genial de Clarice chamado A Menor Mulher do Mundo, não sei se vocês leram, que é sobre uma pigmeia que é encontrada por um antropólogo no coração da África, que é engraçadíssimo, porque essa pigmeia é vista por uma família carioca no Rio de Janeiro, a mãe e os filhos, numa foto de jornal. E essa história, né, desse antropólogo que é a pigmeia. E esse conto tem pedaços interessantíssimos e muito engraçados. Eu acho que também devo ter, não sei, vou procurar. Não sei. No meu caso, acho que eu tenho que pesquisar para ver, mas eu acho que tem. Não sei, mas não é uma via minha que eu exploro, etc. Bom, eu li, né, o Corsária. O que eu posso dizer é, eu não sei se eu ri, mas eu tenho que confessar que eu chorei lendo o Corsária, justamente nessa relação com os pais, né? Eu lembrei muito que a gente já citou várias vezes o Graciliano aqui hoje, que quando as pessoas quando o conto Baleia saiu no jornal, várias pessoas foram comentar com o Graciliano sobre a emotividade que esse conto, que depois virou um capítulo de Vidas Secas, despertou nelas, e ele ficava
assim, com vergonha, que horror. Então ele fez alguma coisa errada, porque as pessoas choraram, Sei, né? Eu fiquei muito imaginando que a Marilene era quando eu contasse Não, para ela que eu chorei, que ela também ia. Não, isso não me incomoda, não. As reações do leitor, para mim, são eu respeito total. E eu sei que esse livro tem trechos que as pessoas choram, às vezes. Eu também chorei, então, escrevendo. Então, não tenho o que fazer com isso. É isso mesmo, né? Não, gente, Mas- tem que ler. Aliás, só lembrando, sim, Marilene, deixa eu falar que tem que. Sim, Eu sabe? levei Se uma você não bronca concorda aqui da comigo, tudo editora. bem, mas. Essas editoras são, essas minhas editoras, eu elogiei elas, mas elas são muito duras, assim, um negócio louco. E só para lembrar que daqui 11 minutos, quando esses assentos forem catapultados, a Marilene vai estar na Livraria Travessa assinando Corsário e os outros livros dela que estiverem aí. Por favor. Tem mais uma pergunta, Marilene. Sim. Desculpe insistir, é o que está escrito aqui. Daí tem uma carinha de riso ou 2 pontos, não sei. Mas você acha que a sua literatura é política? A conjuntura impacta a sua escritura? Sim, é política e a conjuntura impacta inconscientemente, eu acho, a minha literatura, porque, como eu disse aqui antes, se existe um tema que é central na minha leitura, é a diferença de classe social e a desigualdade social, desde que eu sou menina. Isso para mim é muito claro, assim, porque foi, para quem chegou agora, que é um casal de amigos meus ali, que eu estou vendo ali, que não pegou essa parte, Senise e Williams. Foi nas feiras do Nordeste, pela primeira vez, que eu tive a noção clara do que era a desigualdade social, da diferença entre riqueza e pobreza. Então, com uma sensação de estupefação total. E aquilo sempre se veio comigo, porque eu cheguei de São Paulo, cheguei de Recife e fui depois, poucos anos depois, entrei na Universidade de São Paulo, entrei em contato com aquela elite branca dos anos de 1980 na USP, que era um escândalo. Eu era a única negra daquele. Minto, não era a única negra. Mas, por exemplo, no curso de inglês que eu fazia português e inglês. Só tinha branco, porque ninguém passava. Os pretos não passavam no vestibular para inglês, você tinha que escolher antes. Eu nem passei no primeiro. Fui fazer no primeiro vestibular, eu passei para italiano e português. Aí depois eu prestei de novo, consegui inglês, tirei o italiano. Então, eu entrei em contato com a minha melhor amiga, que é a minha melhor amiga até hoje, que tinha carro do ano naquela época, filha de banqueiro, o pai dava um carro todo ano para ela. Então, Vera Mazagão Ribeiro. A minha editora fez uma cara de interrogação, eu respondi. Você sabe tudo de mim, eu já saquei. Então, assim, eu entrei em contato com essa elite paulista, branca, rica. Então, por que eu estou falando isso mesmo? Eu perdi o fio da meada. Por causa da questão política. Exato. Então, eu não me esquivei disso. Quer dizer, como eu logo tive um certo destaque ali na universidade, porque eu escrevia bem, então eu fui descoberta ali, meu texto foi legitimado por aqueles nomes importantes de professores da época, Zé Miguel Wisnik, Alfredo Bozzi. Eu logo ganhei um destaque que só tinha elite branca, então não tinha outra opção. Tinha muita menina que vinha de escola pública, que depois ia virar professora de escola de português, principalmente. Mas eu entrei em contato com isso, fazer o quê? Só tinha aquele povo para se relacionar. Mas eu me relacionei sem problemas, certo? Na medida do possível, mas, obviamente, eu vi essa diferença de classe, de raça. Né? Mas eu aprendi com os ricos também, aprendi muito, porque a minha amiga Vera, por exemplo, me ensinou a entrar nos lugares sem constrangimento. Ela era rica, então ela entrava numa padaria como se ela fosse dona da padaria. E eu imitei. Eu comecei a entrar na padaria como se eu fosse dona. Ela tinha umas roupas maravilhosas, que naquela época se comprava na Rua Augusta. Sei lá. Eu comecei também a... Eu trabalhava, eu estudava de manhã e trabalhava à tarde, às vezes trabalhava à noite, dava aula de inglês nas escolas físicas. Eu era uma coitada, mas uma ferrada, não tinha dinheiro, não tinha... Mas os meus amigos mais próximos, que eram ricos, eram pessoas de esquerda, desde então me ajudaram muito a vencer essa barreira, que eu também não tinha constrangimento, não. Eu era preta, feia, tinha roupa feia, mas eu não queria nem saber. Eu ia para frente, eu aprendi a entrar na padaria, foi ótimo.
Então, teve todo esse contato com, né, que era um contato político, né, assim, que ampliou a minha visão política a partir das diferenças. Então, e isso também permeia a minha obra. Sim, Até hoje, essa frase é linda. Permeia a minha obra essa diferença. Então, tem um conto que saiu no meu livro aí, Esse Mulher Feita, que é um menino, uma menina que está na escola, que se chama Escarlatina. E a menina fica olhando para um menino loiro, de olho azul, que tem na sala de aula, e ela acha aquilo o máximo, que ela nunca viu um olho tão azul, um menino tão branco, e ela quer entrar em contato com o menino por essa diferença, né? Para entrar em contato com essa diferença. Não é que ela acha o menino melhor que ela ou pior que ela. Então, tem uma hora que ela bota uma bola de gude azul no olho dela, em frente ao espelho, para ver como é ter um olho azul. Então, essa coisa da diferença também foi muito importante para mim, para eu constituir um mundo meu, uma literatura minha, um texto meu. Walter, eu estou vendo ali Walter Porto, que é um excelente jornalista da Folha, de livros, de literatura, mas eu não dou entrevista para a Folha. Vamos. Nem sei se você veio aqui dar entrevista. Quer mandar uma pergunta, Walter? Estou brincando, Walter. Brincadeira. Eu vou fazer a última pergunta, Marilene. Já que pena. não veio 5 minutos. uma última do público. Vai acabar, gente. Essa diferença, né, essas diferenças de classe que você está comentando aqui, ela também, como você acabou de falar, permeia toda a sua obra, mas no Corsária, que é o livro que você está lançando agora, ele é muito marcante porque a personagem, né, a narradora, olha eu fazendo a confusão você, né? Ela justamente vai marcar essa diferença entre a pobreza e os miseráveis, né? Quando ela começa a falar ali da rua de terra onde ela morava, mas nessa rua de terra onde ela morava, portanto, ela tinha uma família, uma casa, um teto, né? Passavam pessoas pedindo esmola, né? Ao mesmo tempo, só é uma última pergunta com duas, para aproveitar, eu queria que você comentasse também sobre esse lugar social dessas figuras paternas, né? No seu livro, e como essa personagem, essa narradora, ela se torna a própria rebelião que eles não foram capazes de fazer, né? Então, como, de certa forma, tem uma revolta ali que não é daqueles que sofreram injustiça, mas que, nessa questão transgeracional, ela toma como missão para ela, nessa história, se fosse uma história. Eu acho que é exatamente isso. Eu acho que essa personagem tenta se vingar dessa incapacidade da geração anterior de se vingar e de ir atrás do que teria direito, né? Então, tanto um direito trabalhista quanto do pai da personagem que perde os dedos numa fábrica, quanto a mãe que teria uma herança que foi negada a ela, de uma família que a adotou, etc. Então, essa personagem ela faz esse movimento, que é um movimento de rebelião mesmo, e de tentativa de mostrar, né, a essa geração anterior, dos pais e dos avós, como poderia ter sido se eles tivessem se rebelado, né? Mas que eles não tinham os elementos. Ela compreende, no final, que eles não tinham os elementos para fazer isso, que é tão doloroso para eles, o percurso que eles tiveram que atravessar, que eles não querem nem entrar em contato mais com isso, né? Então, a pobreza é um dos temas aí daqui. Desculpa, eu falei que era a última pergunta, mas já que tem mais 2 minutinhos, Marilene, dentro dessa tentativa, né, porque teve uma pergunta do público aqui sobre como a literatura poderia dar voz, né? E o que a Lena, a narradora, faz é o tempo todo tentar dar voz para o pai e para a mãe, né? Por código Morse, por todo tipo de forma, ela tenta comunicação, tenta pegar esse testemunho, essas falas, mas essa voz, eu dando um pequeno spoiler, acaba não vindo, né? É sempre malogrado, não tem êxito. Isso a deixa ainda mais fervida nessa vingança, assim, nesse caldo de desejo de vingar essa não voz, esse silenciamento? Não, eu acho que não. Eu acho que é uma constatação fatal ali, que essa reparação é quase utópica, digamos assim, né? De certo ponto de vista. Então, eu acho que não existe mais ou menos vingança desse ponto de vista da personagem.
se não esse, de que a constatação é essa de que só se faz uma reparação, né, de alguns aspectos, de outros não, e que é uma espécie de frustração também, né? E tanto que o final do livro é ela dizendo que vai constituir um próprio júri dela, essa é para julgar as injustiças e etc. Mas também, só para ressaltar, falta 1 minuto e 29, que isso não tem nada a ver. Esse enredinho aqui que eu estou resumindo é horrível, porque não é assim que está escrito lá. Então, não adianta eu falar para vocês isso. Não adianta, gente. Não estou dizendo que é mais bonito lá, nem nada. É só diferente. Porque ele se constitui a partir de como ele é feito. Eu não vou explicar isso, não. Pronto. Certo? Uma palavra final? Não. Eu não. Ninguém? Não, eu queria agradecer, ninguém? sinceramente, vocês saírem de casa nessa manhã absurda de emenda de feriado e vir aqui, entendeu? Escutar essas bobagens. Sinceramente, se fosse vocês, não teriam vindo. Mas, então, eu preciso agradecer a vocês. Agradeço de novo aqui Senise e o William, são amigos meus que chegaram agora, que são tão velhos quanto eu, e é um sacrifício sair de casa. E Maria Emília, nossa senhora, nem sabia que você vinha aqui, mas, enfim. Todos os que estão aqui, agradeço muito, os jovens, os mais velhos. E agradeço. Somos velhos, certo? Eu sou a principal velha. E, então, eu queria, de novo, agradecer meus sobrinhos que estão aqui. Meu sobrinho da Alemanha, que é a primeira vez está me vendo falar em público, é uma coisa escandalosa. Ele tem 37 anos. Mas não é culpa dele, não. Ele mora na Alemanha. E é minha culpa, que eu falo muito pouco. Não chamo eles, nunca chamo. E o meu outro sobrinho já me viu falar várias vezes. Felipe também está ali. E Maria, super, para quem chegou tarde. Eu também agradeci especialmente aqui a presença da Maria Carvalhosa, que é uma menina que eu respeito muitíssimo, que é fundadora e editora da Supersônica, uma editora de audiolivros, e que me escolheu entre os 10 primeiros livros que ela publicou nessa editora. Publicou, não, né? Como se diz? Auditou. Olha como você sabe tudo. Rita, o livro dela vai sair. Então, audiobookou? Publicou, né, Maria? Desculpa. Publicou, desculpa. Eu estou aqui enrolando. Florência, desculpa. Então, eu agradeci especialmente a Maria Carvalhosa, que tem essa editora genial. E é isso. Obrigada, gente. Muito obrigada. Já parou para pensar que só existe cultura com energia? E é por isso que a Petrobras é a maior patrocinadora da cultura brasileira. Se depender da gente, essa energia nunca vai faltar. Programa Petrobras Cultural. Mais energia para a cultura. Petrobras, líder na transição energética justa. O Brasil é a nossa energia. São Paulo é arte, cultura e criatividade, com mais de 200 espaços culturais da Prefeitura de São Paulo em todas as regiões da cidade. E grandes eventos, como a Virada Cultural, que em 2025 reuniu cerca de 5 milhões de pessoas. Neste ano, a Secretaria de Cultura e Economia Criativa já promoveu mais de 5 mil atrações gratuitas e 319 milhões de reais foram anunciados em editais de fomento. Isso é São Paulo, cidade de todas as artes. O brasileiro não sabe ser pequeno. É da nossa natureza mover a vida como gigantes. Por isso, a CCR, maior empresa de infraestrutura e mobilidade do Brasil, está movendo a sua marca para um novo momento. A CCR agora é Motiva. Mais do que estradas, trilhos e aeroportos movendo o Brasil. Uma marca que já nasce gigante, como você. Motiva. Você nos move.